Afundamos porque duvidamos. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14, 26 a 31. Confiemos sem duvidar. Este é o grande desafio do cristão. O texto lido fala de uma das mais dramáticas lições de fé ensinadas por Jesus aos seus discípulos. Aquela experiência aponta para a era da igreja, quando Jesus se ausentaria da terra fisicamente, voltando para os céus. Quando encontramos na Bíblia referências a tempestades, muitas águas ou mar, são invariavelmente metáforas para ilustrar as tribulações da vida. O mais surpreendente na sofisticada pedagogia de Jesus é que ele não dá aula teórica. Nós já falamos sobre isto muitas vezes. Ele já coloca seus discípulos em situações práticas para que aprendam vivenciando. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim sempre. Cabe a nós nos tornarmos alunos ensináveis e diligentes para assimilar a metodologia de ensino de Jesus e não sermos reprovados. Há muito cristão repetindo de ano, muitos que já poderiam ser mestres, mas ainda continuam no jardim da infância da fé. A experiência daqueles discípulos registrada na Bíblia para nos estimular a atravessar vitoriosamente as nossas próprias tempestades, renunciando a toda dúvida que se levanta para atravancar as nossas vitórias. Note que o Senhor compeliu os discípulos para a tempestade. Jesus se afasta para orar sozinho e testar seus discípulos. Jesus veio em auxílio dos discípulos ao vê-los no meio da tormenta. Assim como ele acudiu os discípulos, ele nos acode também. Aquela situação foi a oportunidade de Deus para ajudá-los a crescer e se fortalecer. Quem sabe se não é isto que está acontecendo agora mesmo com cada um de nós. O Senhor ajudou os discípulos até o fim e fará assim conosco. Descobrimos na palavra de Deus que há dois tipos de tempestades que assolam a nossa vida. Aquela que vem para correção, como disciplina de Deus, como é o caso do profeta Jonas, e a que vem para aperfeiçoamento, quando Deus deseja que cresçamos em maturidade e fé. Lembre-se do que foi dito no início. A tempestade descrita no texto tipifica a era da igreja e aponta para as dificuldades, tribulações, perseguições, aflições, enfermidades, oposições e provações de uma maneira geral. A terra não é um parque de diversão como muitos pensam. É antes uma arena de guerra, santificação e crescimento espiritual para os que servem a Deus. O povo de Deus está no mar, em meio às tempestades da vida, e Jesus está não no monte, mas nos altos céus intercedendo por nós, para que não desfaleçamos e a nossa fé não vacile. O socorro de Jesus, em resposta às nossas orações, muitas vezes nos assombra. Olhar para Cristo vindo por sobre o mar foi assustador para aqueles discípulos que acharam ser um fantasma. Aprendamos a discernir, que os nossos olhos vejam. O Senhor esperou que o barco fosse o mais longe possível para que não houvesse nenhuma possibilidade humana de socorro, e aí entrou em ação. Aprendemos que a impossibilidade humana é a oportunidade de Deus. Olhar para as situações e tempestades da vida com os olhos da fé aquieta nossa alma exigente e apressada. Por que Jesus andou sobre as águas? Para mostrar aos discípulos que aquilo que eles tanto temiam, a fúria do mar, era apenas um caminho para que se aproximassem e confiassem nele. O Senhor é especialista em fazer caminhos na tormenta. Diante das tempestades da vida, temos duas atitudes: fugir de Deus ou correr para seus braços. A segunda opção é sempre a mais acertada. Por que os discípulos não reconheceram Jesus? Porque não estavam mais esperando por ele. O medo e a fé não podem caminhar juntos, são incompatíveis. O medo cega, a fé produz tormento para que ela não enxergue a presença do Deus vivo. Esse era o propósito daquela tempestade.
ajudar a aperfeiçoar a fé daqueles discípulos, dissipando o medo e a dúvida de seus corações. Aqueles discípulos precisavam aprender a confiar em Jesus, mesmo quando ele não estivesse presente e parecesse não se importar. Olhe para Pedro, ele foi o único naquele barco que ousou enfrentar a tempestade e ir em direção a Jesus. E ele teria conseguido, sido bem-sucedido, se não fosse aquela dúvida que surgiu no caminho de sua fé. Foi a dúvida que o fez afundar. Quem sabe se não é isto que está acontecendo com você agora mesmo. A vitória estava às portas, mas aí veio a infeliz da dúvida e estragou tudo. Pedro clamou por Jesus antes de afundar e foi socorrido por ele. As tempestades da vida nos ensinam a confiar em Cristo e obedecer a sua palavra, independentemente das circunstâncias. Pedro começou a afundar porque duvidou. Precisamos entender que quando Jesus diz vem, essa palavra cumprirá o seu propósito para o qual foi proferida. O segredo da vitória é não duvidar e olhar firmemente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. A experiência de Pedro foi enriquecedora para ele, para os discípulos que estavam no barco e para nós hoje. Quando clamamos por Jesus no meio da tormenta, ele entra no barco conosco e faz cessar os ventos e as ondas, por maiores e mais assustadoras que sejam. Confiemos em nome de Jesus. Amém.